Capítulo 41. Mudanças acontecem na Academia 2. The Author's POV. Clank. Clank. O som do metal se chocando reverberava ao redor enquanto as pessoas podiam ser vistas se enfrentando umas às outras ou lutando contra marionetes no campo de treinamento. Não muito longe dali, na área central do campo de treinamento, um garoto solitário estava atualmente desembainhando e embainhando a katana que segurava nas mãos. Como isso já era uma visão comum nas últimas 3 semanas, ninguém prestou mais atenção. Apenas o ignoraram, achando que ele estava maluco. Estou sentindo que estou atingindo o limite do domínio menor. Depois de passar a maior parte do meu tempo treinando e assistindo às aulas, uma semana havia se passado. Antes que eu percebesse, meu nível de domínio do estilo Cake havia melhorado drasticamente. Se antes eu conseguia executar o primeiro movimento 1 ou 2 vezes, agora eu conseguia fazê-lo 5 vezes antes de ficar sem mana. Apertando mais firme o cabo da minha katana, esvaziei minha mente e foquei no treinamento. Eu preciso desembainhar a espada do meu coração constantemente. Desenhar, cortar e acumular a mana no meu corpo que estava constantemente se fortalecendo enquanto eu treinava. Se eu conseguir fazer isso 10.000 vezes perfeitamente, sem nenhuma perda de movimento, só então alcançarei o padrão mínimo necessário para executar o estilo Cake de forma impecável. Logo, tudo ao meu redor desapareceu. Os olhares de desprezo das pessoas à minha volta, o barulho alto de pessoas treinando, apenas eu e minha mente. Desenha katana, corte. Desenha katana, corte. Desenha katana, corte. Como se estivesse em transe, não parei até que minha mana e resistência estivessem completamente esgotadas. Olhando ao meu redor, percebi que já estava escuro lá fora. Ao meu redor, só conseguia ver as silhuetas de algumas pessoas treinando. Dean. Secando o suor acumulado na minha testa, olhei para o meu celular que estava tocando incessantemente há um tempo. Ao ligar o telefone, a primeira coisa que vi foi uma grande notificação em vermelho. Finalmente aconteceu. Notícia de última hora. Tobias Chart, da CB Pharmaceuticals, foi assassinado na noite passada em seu apartamento de alta segurança. Relatos e investigações apontam que o assassino é um creeper silencioso de rank 37. Com um sorriso discreto, desliguei meu telefone e voltei ao treinamento. Falar sobre timing perfeito. Eu estava começando a ficar impaciente com meu progresso lento. No final do dia, eu finalmente poderia dar um adeus à minha vida miserável. Bem, para ser honesto, como vou gastar a maior parte do meu dinheiro em poções, a vida luxuosa que eu estava sonhando ainda estava longe. Na verdade, agora que pensei nisso, não era um pouco errado eu estar celebrando a morte de alguém? Embora eu realmente tivesse ganhado muito dinheiro, foi à custa da vida de alguém. Pensando nisso, dei um tapa nas minhas bochechas. Ele estava destinado a morrer de qualquer maneira, não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Eu apenas aproveitei o inevitável. Eu poderia ter impedido? Sim, eu poderia. Mas, tendo estado neste mundo por um tempo, percebi que compaixão era desnecessária. Era cada um por si neste mundo, não havia necessidade de algo como compaixão. Se eu quisesse ser forte, precisava me tornar apático a esse tipo de coisa, já que provavelmente não seria a última vez que uma situação semelhante aconteceria. Ring. HM. Quem poderia estar me ligando a essa hora? Notando que alguém estava ligando para o meu celular, fui e atendi. Logo, um grande sorriso apareceu no meu rosto. Atendendo o telefone, respondi alegremente. Oh meu, quem poderia ser? Você como? Após uma breve pausa, a pessoa do outro lado da linha falou. Sua voz, que geralmente era profunda, subiu alguns tons. Do que você está falando? Com um sorriso provocador, brinquei com os Mausnak que estava do outro lado da linha. Suspira, bem, não importa. Você estava certo, como deseja proceder? Segure até amanhã e venda assim que a bolsa abrir às 9h30. Mas não seria melhor se segurássemos um pouco mais? Bem, do ponto de vista de uma pessoa normal, sim. Mas, vamos apenas dizer que é melhor não sermos gananciosos demais e jogarmos pelo seguro. Certo, vou confiar em você dessa vez. Na próxima vez que você me ver, aposto que você vai se levantar para beijar meus sapatos. Claro, vou te ligar mais tarde assim que resolver tudo. Beleza. Tac. Com um sorriso ainda estampado no rosto, desliguei o telefone. Não sabia o porquê, mas realmente gostava de provocar os Mausnak. Está na hora de eu voltar. Recolhendo minhas coisas, guardei minha espada e fui em direção ao meu dormitório.
Eu estava de bom humor, pois sentia que estava a poucos dias de alcançar o domínio menor do meu estilo cake, o que aumentaria consideravelmente minha força. Manhã, sábado. Ring, ring, ring. O constante toque do meu celular me acordou do sono. Esticando o braço preguiçosamente, toquei em toda a cama até finalmente sentir um pequeno objeto retangular na minha mão. Desbloqueando o telefone, atendi a chamada. Alô? Quem é? Ouvindo minha voz sonolenta, a outra pessoa na linha pausou ligeiramente e perguntou. Sou eu. Você acabou de acordar? Sim. Ah, desculpe por isso, mas vim te dizer uma boa notícia. Que boa notícia! Depois de remover todas as taxas, seu lucro total é de 14.673 milhões de U. Isso é muito dinheiro. É assim que uma pessoa normal reage ao ganhar tanto dinheiro. Ah, bem, ainda estou meio sonolento, então ainda não caiu a ficha. Mas é só isso que você me ligou. Não, há um problema maior em questão. O quê? Sentando na minha cama, aproximei o telefone do ouvido. Desculpe, mas não é seguro se eu te contar pelo telefone, já que alguém pode estar ouvindo nossa conversa. É tão sério assim? Sim. Ouvindo a voz solene dos Mausnak, soltei um longo suspiro e disse. Ok, quando você planeja se encontrar? Que tal amanhã no Epsilon Café, na Hafton Road, às 10 horas? Certo, nos vemos lá. Tac. Desligando o telefone, apertei o meio da minha testa por alguns segundos antes de soltar um longo suspiro. Essa semana seria longa. Depois de me arrumar, saí do meu dormitório. Olhando para minha conta bancária, que agora estava 14 milhões de mais cheia, um sorriso apareceu no meu rosto. Era assim que se sentia ser rico? Nada mal. Para onde você está indo? Seção C, por favor. Ok. Sentado dentro de um micro-ônibus, aguardei pacientemente o motorista ligar o motor. No momento, eu estava indo em direção à seção C do campus, que era bastante distante de onde eu estava hospedado. Agora que eu tinha dinheiro suficiente, era hora de finalmente entrar em contato com a pessoa que poderia me fornecer poções a preços abaixo do mercado. Eu meio que temia esse momento. Digamos que a pessoa com quem eu iria interagir era muito excêntrica. Seção C? Qual área? Lá do norte, por favor. Certo, chegaremos em 15 minutos. Ligando o motor, a van logo disparou em direção ao horizonte. Suspeitando, olhei pela janela. Ultimamente, eu estava suspirando bastante. Com tudo o que estava acontecendo, não consegui um momento de paz. Olhando para a paisagem que mudava constantemente, meu estômago revirou levemente devido ao nervosismo. O que eu estava prestes a fazer poderia me fazer ou me quebrar. Espero que tudo corra bem. Chegamos. Na hora certa, a van parou em frente a uma grande instalação. Obrigado. Agradecendo ao motorista, caminhei em direção à instalação. Grandes cercas de metal cercavam a instalação, onde enormes edifícios podiam ser vistos por trás delas. O tamanho colossal dos edifícios me deixou de queixo caído. Pare! Ao chegar na entrada da instalação, 2 guardas apareceram diante de mim. Eles vestiam uniformes pretos com o emblema da escola impresso em seus peitos. Usavam chapéus militares pretos e exalavam uma forte pressão. Eu estimaria que eles estavam em torno do rank D ou menos, pois, embora a pressão que exalavam fosse forte, não era o suficiente para me deixar intimidado. Entregando um dos meus cartões de identificação de estudante, um dos guardas o escaneou rapidamente e, após tudo estar em ordem, me permitiu a entrada. Schlup. Ao chegar em frente ao prédio principal da seção C, 2 portas transparentes e retráteis se abriram. Uma onda de ar frio e refrescante do ar-condicionado me atingiu instantaneamente. O interior do edifício era muito moderno e elegante. A cor predominante era o branco, e tudo era decorado com um design simplista. Ao chegar em frente à recepção do edifício, uma linda jovem sorria para mim. Como posso ajudar? Eu gostaria de encontrar Melissa Hall, por favor. O sorriso da jovem funcionária desapareceu instantaneamente. O que o substituiu foi uma expressão de leve desgosto, enquanto ela dizia friamente: Sinto muito, mas isso é uma instalação de pesquisa, não um lugar onde você pode vir como quiser para cortejar a Melissa. Francamente, você não é o primeiro que tenta isso e provavelmente não será o último, e para ser honesta, você não é qualificado. Sendo repreendido pela jovem funcionária, meu olho começou a piscar várias vezes. Como isso aconteceu? Não estou aqui para cortejá-la. Ouvindo o que eu disse,
A jovem sorriu e cruzou os braços. Oh! Então, o que você está fazendo aqui? Ela não acreditava em mim nem um pouco. Na verdade, sou colega de classe dela e tenho uma proposta de negócios para ela. Oh, uau! Esta é a terceira pessoa que usa essa desculpa. Ouvindo sua voz sarcástica, veias começaram a pulsar na minha testa. Respirei fundo para me acalmar e disse: Fu, você pode apenas relatar isso a ela? Se ela me negar, eu só irei embora. Hehe, tudo bem. Rindo levemente, a jovem funcionária pegou o telefone na mesa e discou um número. Qual é o seu nome? Dover. Certo. Alô. Atendendo a chamada, uma voz clara e agradável chegou ao ouvido da jovem. Oi, Melissa, sou eu, Rose. Rose da recepção. Sim. Como posso ajudar? Tem alguém aqui que insiste em te encontrar. Por que você me chamou para isso? Você sabe que não me importo com esse tipo de coisa. Apenas mande-o embora. Tapando o alto-falante do telefone, Rose se inclinou para a frente e sorriu triunfante para mim. Você ouviu? Revirando os olhos, eu disse. Apenas diga a ela que tenho algo importante para contar. Ele diz que tem algo importante para dizer. Não me importo, se for só isso, vou desligar. A propósito, qual é o nome do aluno que está tentando me encontrar? Se não me engano, é algo como Bendover. Várias veias saltaram na minha testa enquanto eu tentava ao máximo não agredi-la. Vendo minha reação, Rose fez língua e disse: Ops, cometi um erro, quis dizer Dover. Deixe ele entrar. Viu, ela não quer, é? Eu ouvi errado. Não, deixe-o entrar. Tac. Antes que Rose pudesse terminar de falar, Melissa desligou o telefone, deixando-a ali, boquiaberta, olhando para seu celular. O que está acontecendo? A Melissa geralmente detesta interagir com pessoas. 1000 perguntas surgiram em sua mente enquanto ela permanecia parada. Bem, veja como os papéis se inverteram, senhorita Rose. Com um sorriso, olhei para Rose, que parecia perdida em seu próprio mundo. Você o que fez? Apontando para mim, Rose olhou para mim como se eu tivesse feito alguma espécie de bruxaria. Nada demais. Ei, por que você está se afastando de mim? Enquanto falava, percebi que Rose estava recuando, quase como se tivesse medo de mim. Espera, não me diga que ela realmente acredita que eu fiz algo com a Melissa. Cough, nada demais, só estou pegando seu passe. Tossindo awkwardmente, Rose rapidamente me entregou um cartão e me dispensou. Olhando para a recepção de forma estranha, balancei a cabeça e fui em direção ao laboratório da Melissa. Não podia me incomodar em corrigir esse mal-entendido. Felizmente, havia um mini-mapa GPS no cartão que Rose me deu, evitando que eu me perdesse. Logo estive em frente a uma grande porta de metal. Knock. Bati uma vez e esperei nervosamente pela porta se abrir. Para ser honesto, não esperava ser deixado entrar tão facilmente. Estava preparado para revelar alguns dos meus segredos e convencê-la a me encontrar, mas antes que eu pudesse tirar uma de minhas cartas na manga, Melissa me permitiu entrar. Algo estava estranho. Capítulo 42. Mudanças acontecem na Academia 3. The Authors POV. Sentei-me à mesa grande e branca, enquanto nervosamente bebia o copo de água à minha frente. Se eu dissesse que não estava nervoso naquele momento, seria uma mentira. Na verdade, minhas costas estavam ensopadas de suor. Isso acontecia porque, à minha frente, estava Melissa Hall, uma das protagonistas principais. Usando o uniforme azul celeste fornecido pela academia, Melissa se sentou à minha frente. Ela estava elegantemente saboreando o chá quente que um servo atrás dela havia trazido. E, a propósito, ele me encarava com um olhar fulminante. Ao dar uma rápida olhada nela, uma palavra surgiu em minha mente: linda. Ela tinha uma pele suave e leitosa, sem nenhum defeito. Seu traço mais deslumbrante, sem dúvida, eram seus grandes e encantadores olhos azul claro, ainda mais ressaltados por seus óculos de armação fina. Enquanto ela estava sentada à minha frente, uma aura fria e arrogante emanava de seu corpo gracioso, fazendo parecer que nada estava à sua altura. O que você está olhando tão distraído? A voz irritada de Melissa me despertou do meu torpor, enquanto ela colocava a xícara de chá sobre a mesa. Se eu soubesse que você era mentalmente desafiado, não teria me dado ao trabalho de te encontrar. Sentindo um leve toque em seu ombro, os olhos de Melissa se contraíram ligeiramente.
Oh meu, parece que minha língua escorregou. Por favor, encontre em seu coração a generosidade para perdoar esta pobre dama. TCH. Com um estalo de língua, Melissa lançou um olhar fulminante para o servo atrás dela. Vendo que ele não reagiu, cruzou os braços e as pernas e então voltou a me olhar. Quando a maioria dos caras me vê, eles me enchem de elogios e dizem que minha beleza é incomparável em toda a academia. Pelo menos parece que você não é um desses caras clichês. Não se preocupe, se você apenas disser seu propósito e sair logo em seguida, talvez eu faça um esforço para lembrar seu nome. Sim, essa personalidade espinhosa. Definitivamente era ela. Era exatamente por isso que eu tentava ao máximo evitá-la. Se não fosse pelo fato de que ela era a única que poderia me fornecer poções de alta qualidade a um preço acessível, eu nunca, pelo amor de Deus, teria me dado ao trabalho de falar com ela. Ah, mas se você está aqui procurando uma chance de me convidar para sair, então é melhor arrumar suas coisas e ir embora. Eu não falo com os iludidos. Não, obrigado. Interrompendo-a antes que pudesse continuar com mais ofensas, fui direto ao ponto. Estou aqui para fazer um acordo. Oh! Um acordo. Essa é a sua maneira indireta de me convidar para um encontro. É uma proposta de negócios. Embora estivesse cética, Melissa parou e me permitiu continuar. Continue. Eu gostaria que você, Melissa Hall, me vendesse as poções que você fez. Oh! Examinando-me cuidadosamente de cima a baixo, ela balançou a cabeça em desapontamento. A única razão pela qual vim aqui foi porque você me interessou um pouco. Quero dizer, você é o cara que veio com a teoria da intoxicação por mana. Ah, obrigado. Engraçado, eu também estava fazendo uma pesquisa semelhante, uma pena que só me faltava a fase de experimentação. Merda! Então era ela quem tinha vindo com a solução para intoxicação por mana. Não é à toa que seu servo estava me encarando com raiva. Honestamente, desde então, o professor Rombose sempre me importunou sem parar sobre a teoria. Foi só depois que expliquei detalhadamente a teoria que ele finalmente desistiu e me deixou em paz. Eu pensei que você queria falar comigo sobre algo importante, mas parece que eu me enganei sobre você. Deixe-me ser clara, não sou sua vendedora de poções. Levantando-se, Melissa se preparou para ir embora. Foi um prazer te conhecer, ou melhor, seja lá como você se chama. Espere. Ao vê-la se afastar, tentei chamá-la, mas fui ignorado. Justo quando ela estava prestes a abrir a porta, decidi lançar a isca que planejei usar desde o início. Ah, que pena! E eu estava pensando em te ajudar a resolver a teoria de transferência de energia de monstros do Slovaki. Que pena, que pena. Ela parou abruptamente e olhou para trás. Você, o que você disse? Com os dentes cerrados e as mãos cerradas, Melissa me lançou um olhar fulminante, mas ficou sem palavras enquanto eu colocava os pés sobre a mesa e casualmente limpava a orelha. Levantando o olhar e vendo Melissa, eu disse: Eu pensei que você estava indo embora. Vai, se você vai embora, então apenas vá. Não precisa sentir pena de mim. Vendo que consegui uma reação dela, continuei com meu teatro. Com uma pessoa como ela, se você não tomasse a iniciativa, acabaria perdendo mais do que ganhando. Acenando com a mão para afastá-la, tirei meu celular e comecei a jogar um jogo. Bam! Batendo a mão na mesa, Melissa me olhou com um sorriso. Bem, sua boca estava sorrindo, mas seus olhos não. Oh! Eu pensei que você estava indo embora. Eu tive uma mudança de coração. Bem, isso é ótimo. Colocando meu celular de volta no bolso, voltei ao meu eu sério. Se eu realmente a pressionasse demais, não saberia nem como morrer. Q1, então temos um acordo. Como posso saber que você não está mentindo? Com os olhos semicerrados, Melissa mais uma vez exibia sua pressão sobre mim. Para ser justo, não era tanta pressão assim. Ela provavelmente estava em um nível de força semelhante ao meu no momento. Talvez eu fosse mais forte. Mas bem, não era algo para se orgulhar, já que combate não era sua especialidade. Que tal isso? Eu te dou metade da teoria antes e a outra metade depois que o acordo for cumprido. Mas e se a segunda metade não funcionar? Revirando os olhos, eu disse: Você realmente acha que eu teria coragem de te dar uma teoria que não funciona? Bom ponto. Acenando para o servo atrás dela, Melissa pegou seu tablet e começou a escrever um contrato. Gastamos os próximos 15 minutos concordando com os termos do contrato. Está bom assim? Sim, tudo parece certo.
Olhando para o conteúdo do contrato, acenei com satisfação. Basicamente, em troca da minha pesquisa, Melissa me forneceria poções intermediárias, desde que eu pagasse o custo das matérias-primas. As poções que ela faria incluíam poção de recuperação de estamina, poção de recuperação muscular, poção de aumento de força e assim por diante. As poções eram classificadas como baixa, média, intermediária, alta, avançada e premium, com cada grau representando uma melhoria significativa em relação ao anterior. Antes, as poções que eu sempre usava eram de baixo nível, por isso eram baratas. Mas agora, graças às habilidades refinadas de Melissa, eu poderia usar poções intermediárias a preços muito abaixo do mercado atual. Então assine. Vendo o sorriso que surgiu em meu rosto, a boca de Melissa se contraiu enquanto me instava a assinar o contrato. Ela não desejava nada mais do que apagar aquele sorriso do meu rosto. Ao tocar no tablet, um papel holográfico apareceu diante de mim. Usando meu dedo, assinei rapidamente o papel virtual. Certo, cumpra sua parte do acordo. Ok. Tirando um pequeno pendrive da minha mochila, entreguei-o a Melissa. Dentro do pendrive estava a primeira metade da teoria de transferência de energia de monstros do Slovaki. Para resumir, era basicamente uma teoria que provava que os núcleos de monstros eram criados por monstros acumulando energia dentro de seus corpos. Embora o que entreguei a Melissa não fosse perfeito, continha todos os conceitos e dados corretos para provar a teoria. Muitos termos científicos e dados estavam ausentes, mas com a ajuda da internet, fiz a pesquisa ficar um pouco apresentável. Além disso, uma gênio como Melissa poderia facilmente entender o que estava implícito no documento. Essa teoria era extremamente importante para Melissa e para o mundo, porque se ela conseguisse, com a ajuda da teoria, produzir um núcleo artificial, isso representaria uma grande quebra de paradigma científico. Núcleos deixariam de ser algo que só poderia ser encontrado se alguém tivesse sorte. Apenas os níveis nos quais a humanidade se desenvolveria aumentariam drasticamente as chances de sobrevivência do mundo. Bem, para ser honesto, mesmo que ela estivesse um passo mais perto de seu sonho de criar um núcleo artificial, ela ainda estava faltando a peça crucial, mas eu não ia ajudá-la com isso. Se ela avançasse com a teoria completa sobre a criação de núcleos artificialmente criados, ela, sem dúvida, morreria. Quando ela apresentou essa teoria no romance, já estávamos nas fases finais da história, e ela era forte o suficiente para se defender contra vilões de classe S. Por causa do impacto que os núcleos artificiais poderiam ter no mundo, os demônios faziam de tudo para tentar matar quem fosse responsável por criá-los. Eles usaram todos os meios possíveis para eliminar qualquer vestígio dessa teoria. Era uma ameaça imensa. Se Melissa fosse submetida a isso neste ponto do romance, então Deus sabe quais seriam as consequências. Eu já havia assumido um grande risco ao dar a ela a teoria de transferência de energia dos monstros do Slovaki. Embora isso tivesse pouco ou nenhum impacto na história, era melhor reduzir quaisquer possíveis responsabilidades. Sim, eu a enganei. TCH, qual era mesmo o seu nome? Reindolver. Reindolver. Repetindo o nome algumas vezes, Melissa olhou nos meus olhos e disse: Você sabe qual é a parte assustadora sobre as mulheres? Sentindo a atmosfera ficar tensa, dei um passo para trás. E se eu não quiser saber? É o fato de que nunca esquecemos nossas vinganças. Pessoalmente, sempre pago minhas dívidas, com juros. Gulp. Ao ouvir suas palavras, engoli involuntariamente em seco. Como autor, eu sabia que ela não estava mentindo. Se ela se decidisse por algo, tentaria alcançá-lo, independentemente do que estivesse em seu caminho. Hehe, ouvi falar do famoso nome de Melissa Hall, a mulher mais bela, charmosa e generosa de toda a academia. Oh meu, olha só, parece que o tempo está curto e eu preciso ir ao meu compromisso. Vamos nos dar bem e não guardar rancores, haha. Fingindo olhar meu relógio, inventei uma desculpa e imediatamente fui embora. Ficar mais tempo ali só traria problemas para mim. Assistindo o Ren partir, o rosto de Melissa escureceu. Chegando ao lado de Melissa e notando sua expressão, seu servo perguntou: Senhorita, quer que eu cuide dele? Pensando por um momento, ela balançou a cabeça. Esqueça isso, ainda preciso da minha segunda parte da teoria e não é como se eu não tivesse me beneficiado com esse acordo. Embora dissesse isso, Melissa estava furiosa. Ousou aproveitar-se dela daquela forma. Melissa reprimou a fúria que crescia em seu coração e gravou o nome do homem em sua mente. Reindolver, Reindolver. Parabéns, você conseguiu fazer com que eu lembrasse seu nome. Capítulo 43. Conflitos dentro da Academia 1. The Authors POV. Pac.
Dentro de uma ampla sala, uma figura solitária se movia em torno de um saco de pancadas. Sua silhueta parecia se fundir com as sombras ao redor, aparecendo e desaparecendo constantemente. A cada vez que ele emergia das sombras, seu punho conectava-se instantaneamente ao saco de pancadas, resultando em uma pequena impressão na superfície. A força de cada soco era tão intensa que pequenas ondas de choque eram geradas a cada impacto. Se não fosse pelo fato de que o material do saco de pancadas era especial, ele já teria se despedaçado uma dúzia de vezes. Uf, uf, uf. Parando, o corpo da figura, que parecia esculpido à perfeição, ofegou pesadamente. Gotas de suor escorriam por seu torso nu, conferindo-lhe uma aura selvagem e masculina. Pegando uma garrafa de água do chão, a figura atraente tomou grandes goles. Logo, exalou em satisfação. Depois de matar a sede, ele caiu no chão, exausto, e se apoiou na parede. Knock, knock. Ouvindo o som de alguém batendo, a figura falou indiferentemente. Entre. Logo a porta se abriu, revelando as feições de um indivíduo robusto com cabelo cortado em um estilo buzzcut. Sua figura imponente, que parecia ter quase 2 metros de altura, o tornava intimidante. Jovem mestre Jin, ouvi que me chamou. Acenando levemente com a cabeça, Jin se levantou lentamente e pegou uma toalha de uma mesa próxima. Secando o cabelo molhado, ele se aproximou de Arnold, que estava com a postura ereta e respirando levemente, sem ousar fazer barulho. Bam! Chegando ao lado de Arnold, Jin socou seu estômago com toda a força, fazendo o corpo de Arnold se curvar e seus olhos se arregalarem. Guaua, GHGHKGHH. Não conseguir lidar com um mero inseto. Olhando para Arnold com desdém, Jin jogou a toalha ensopada de suor em seu rosto. Levante-se. KGH. Segurando o estômago, Arnold se levantou lentamente, como Jin ordenara. Pensar que você recorreria a truques tão estúpidos para assediar alguém que nem vale a minha atenção. Mas... cale a boca. O humor de Jin estava péssimo. Lembrando-se da figura solitária sentada no lado direito da sala de aula, os dentes de Jin se cerraram. Ren Dover. Esse era o nome do estudante que estragou seu humor. Anteriormente, ele não tinha prestado muita atenção em Ren. Sabia apenas que Arnold tinha uma leve rixa contra ele. Mas, recentemente, recebeu uma informação que o irritou. Essa informação dizia que Melissa havia concedido a Ren uma reunião com ela e, além disso, parecia que eles conversaram por mais de 10 minutos. Nem ele conseguia conversar com Melissa por tanto tempo, apesar de viverem no mesmo dormitório. Com uma expressão sombria, Jin disse: vou pedir ao Troy para lidar com ele. Pelo menos ele pode concluir o serviço. Ao ouvir o nome de Troy, Arnold imediatamente protestou. Por favor, deixe que eu faça. Oh! Vendo a determinação de Arnold, Jin não pôde deixar de olhar para ele. O que te faz pensar que você pode fazer isso depois de já ter falhado? Porque foi o Kevin quem me impediu de concluir a missão. HM, acho que você está certo. Acariciando o ombro de Arnold, Jin disse sombriamente. Certifique-se de que a vida dele seja miserável. Sim. Nodando solenemente, Arnold deixou a sala de treino. Bom. Tenha-se essa gggggh. Logo após Arnold sair da sala, Jin voltou para a máquina de socos e a atingiu com todas as suas forças. Uma grande onda de choque varreu a sala, e finos grãos de areia começaram a cair do saco à medida que um rasgo aparecia nele. Como você se atreve a se aproximar da Melissa? Ufa, pensei que estava perdido. Depois de trocar de ônibus 4 vezes, finalmente cheguei ao local combinado. Uma grande placa elegante com as palavras Café Epsilon impressa chamou imediatamente minha atenção. Ao entrar no café, o forte aroma de café atingiu minhas narinas. Cadeiras e mesas de madeira estavam espalhadas por todo o café. Uma atmosfera relaxante e tranquila envolvia o lugar, me convidando a relaxar junto com ela. Olhando ao redor, logo encontrei Smalsnak. Usando um boné preto e uma máscara, Smalsnak estava sentado em um canto do café. Eu consegui encontrá-lo facilmente porque ele estava usando exatamente o que costumava usar sempre que se encontrava com Kevin. Percebendo isso, fui e pedi um latte gelado. Após pagar e receber meu latte, dirigi-me para onde Smalsnak estava. Nós havíamos combinado previamente que ambos deveríamos pedir um latte para garantir que estávamos identificando a pessoa certa. Como nossos rostos estavam cobertos, não sabíamos como estávamos, então esse era o método mais fácil. E aí? Confortavelmente sentado no sofá verde em frente a Smalsnak,
coloquei meu latte em cima da mesa e pendurei meu braço no lado do sofá. Vendo-me sentar, Smalznak colocou sua bebida na mesa e me olhou de forma estranha. Você está usando uma máscara facial? Não. Ouvindo minha resposta direta, Smalznak suspirou e balançou a cabeça. Você não tem medo de que eu te denuncie e fique com todo o dinheiro que você fez? Não, eu tenho um bom olho para pessoas e meus instintos estão me dizendo que você não é alguém que iria me denunciar por ganhos pequenos. Bem, eu não estava mentindo ao dizer que tinha um bom olho para pessoas. Conhecendo bem meu romance, eu sabia exatamente que tipo de pessoa ele era. Apenas não precisava que ele soubesse disso. Eu não chamaria isso de ganhos pequenos. Você é esquisito. Rindo levemente, Smalznak balançou a cabeça e lentamente tirou o boné e a máscara. Se você está disposto a confiar tanto em mim, eu também posso retribuir. Logo seu rosto foi revelado. Ele tinha cabelo curto e preto, olhos verdes profundos e um rosto com aparência infantil. No entanto, apesar de suas feições infantis, seu comportamento não era nada infantil. Ele parecia alguém que havia passado por muitas batalhas na vida. Alguém que sobreviveu por muitos anos nos lugares mais inimagináveis da Terra. Estou feliz por ter conquistado sua confiança. Então, para que você me chamou aqui? Dando um gole no meu latte, fui direto ao ponto. Olhando ao redor, Smalznak se inclinou para frente e sussurrou. Uma terceira parte está procurando por meus rastros. As autoridades. Não, eu tenho sido muito cuidadoso e, embora as autoridades estejam tentando me rastrear, não estão fazendo isso com a mesma agressividade que a outra parte. Inclinando-me para trás no sofá, pensei por um momento antes de dizer. Deve ser a WV Pharmaceuticals. Eu também pensei o mesmo, mas não tenho provas concretas. Não, é eles. O que faz você ter tanta certeza? Bem, porque foram eles que ordenaram a morte de Tobias Chart. O quê? Levantando-se abruptamente, Smalznak elevou a voz e me olhou em descrença. Ei, calma. Vendo todos olhando em nossa direção, suspirei levemente e o incentivei a se sentar. Você, como sabe disso? Relaxar, eu não faço parte deles se é isso que você está pensando. Dando um gole no meu latte, olhei para Smalznak, que estava sentado reto e ansioso esperando que eu continuasse falando. Se você quer saber como obtive a informação, sinto muito, mas isso é confidencial. Mesmo que eu quisesse contar a ele quem me informou, não poderia. Não era como se eu pudesse explicar que ele era apenas um personagem secundário de um mundo que eu criei. Levemente desapontado, Smalznak disse. Não, eu entendo, mas o que você disse é real. 100%. Como fui eu quem escrevi sobre o evento, eu obviamente sabia quem estava por trás disso. A WV, a segunda maior empresa, contratou o Silencioso para matar Tobias Chart. A razão pela qual ele conseguiu matá-lo sem deixar rastros foi porque eles plantaram um espião dentro da CB e usaram esse espião para ajudar o Silencioso a matar Tobias Chart. A razão pela qual se livraram dele era óbvia. Eles queriam ser o número 1. Depois de serem ofuscados desde a abertura, os superiores decidiram que tinham o suficiente. Como não podiam derrotá-los legalmente, recorreram ao assassinato de seu melhor pesquisador. O que você planeja fazer com essa informação? Nada. Levantando a voz, Smalznak me olhou como se eu fosse um idiota. Quem não gostaria de capitalizar essa informação para ganhar ainda mais dinheiro? Se eu pudesse provar que a WV estava por trás da morte de Tobias Chart, as ações da WV cairiam drasticamente. Além disso, com os fundos recém-adquiridos, a quantidade de dinheiro que eu ganharia seria assustadora. Primeiro, e mais importante, eu não tenho nenhuma prova. Mesmo que eu saiba que a WV está por trás disso, não posso fazer nada a respeito, pois não consigo provar minha afirmação. Isso é verdade. Em segundo lugar, se divulgarmos a notícia sobre o que aconteceu, o mercado farmacêutico vai colapsar completamente, resultando em um aumento drástico nos preços das poções. Nodando, Smalznak pensou por um momento e concordou com o que eu disse. Mesmo que conseguíssemos divulgar a notícia e provar que a WV Pharmaceuticals era culpada, isso causaria um caos total na indústria, resultando em uma inflação drástica nos preços das poções. Simplificando, ninguém queria isso. Eu não ganharia nada com isso e, muito possivelmente, a ideia de interagir com Melissa novamente para renegociar os preços das poções me dava arrepios. Ok, então melhor eu ir agora. Como eu sei quem é a parte envolvida, não preciso mais me preocupar em ser descoberto. Certo. Levantando-me,
Peguei meu latte quase vazio e deixei o café com os Malsnack. Logo nos separamos. Olhando meu relógio e vendo que ainda tinha bastante tempo livre, decidi vagar por aí e ver se havia algo que pudesse chamar minha atenção. Embora as ruas não estivessem movimentadas, eu podia ver pessoas entrando e saindo de lojas por toda parte. Havia uma única rua onde os carros passavam, e à direita e à esquerda da rua, lojas preenchiam as calçadas. Grandes outdoors com lindas mulheres e homens atraentes estavam por toda parte, cada um anunciando diferentes produtos. Perfume, brinquedos, roupas, tudo o que você imaginar, eles tinham. H&M. Parando, olhei para um grande letreiro fluorescente. Loja de antiguidades. Loja de antiguidades. Eu me pergunto se eles têm algo interessante aqui. Dlim! Dlim! Ao abrir a porta, os sinos tocaram suavemente. Instantaneamente, um forte cheiro de madeira atingiu minhas narinas, lembrando-me da casa dos meus avós no meu mundo anterior. Tinha um cheiro peculiar. Bem-vindo! Quem me cumprimentou foi um velho com uma grande barba grisalha e cabelos brancos. Acenando para ele, olhei ao redor. Instantaneamente, meu interesse foi despertado. Tudo ali eram coisas que eu costumava usar na Terra. Como este era o ano de 2055, tudo era muito mais avançado do que as coisas que eu costumava usar na Terra, o que significava que o que eu usava era considerado antigo nesta época. No canto da sala, pude ver revistas e jornais, consoles e outras coisas que costumava usar. Ver todas essas coisas ao redor me causou um pouco de nostalgia. Oh! Enquanto olhava ao redor, um determinado item chamou instantaneamente minha atenção. Pegando-o, um grande sorriso apareceu em meu rosto. Ótima escolha! Um dos meus favoritos pessoais. Apresentando-se atrás de mim, o dono da loja acariciou a barba algumas vezes enquanto observava o item em minha mão. Quanto custa isso? MHH. Considerando que a empresa que fabricava esse dispositivo não existe mais, diria que 500 U. 500 U. Olhando para o MP3 em minha mão, uma expressão de conflito apareceu em meu rosto. Quero dizer, pagar 500 U por um MP3 nos dias de hoje não era algo que qualquer pessoa sensata faria, mas não pude evitar a tentação. Isso foi especialmente verdade quando percebi que ele vinha com seus próprios fones de ouvido com fio. Você ouviu bem. Fones de ouvido com fio. Antes de me reencarnar, meu mundo já estava começando a transitar de fones com fio para fones sem fio. Para ser honesto, experimentei fones sem fio antes, mas não eram a minha praia. Como eu adorava ouvir música para passar o tempo, comprei alguns fones sem fio neste mundo, mas simplesmente não era a mesma coisa. Certo, eu vou comprar. Ótima escolha. Sorrindo de orelha a orelha, o vendedor imediatamente foi até o caixa e passou meu cartão. Logo após a transação, deixei a loja. Abrindo meu novo MP3, fiquei surpreso ao perceber que ele já tinha sua própria playlist. Rolando pelas inúmeras músicas, parei em uma e coloquei meus fones de ouvido. Seven Nation Army. The White Stripes. Ignorando os olhares estranhos dirigidos a mim, voltei feliz para a academia ouvindo meu novo MP3. Capítulo 44. Conflitos dentro da Academia 2. The Authors POV. Dentro de uma sala escura e úmida, um jovem estava de joelhos em um dos pés no chão. Matriarca, os preparativos estão completos, a isca foi lançada. Levantando a cabeça, um trono vermelho apareceu em sua vista. Ao lado do trono vermelho, duas grandes criaturas parecidas com cães ferozes estavam sentadas no chão. Seus olhos tinham um profundo tom de vermelho, e seus dentes eram extremamente afiados, fazendo o sangue do jovem congelar. Sentada elegantemente no trono espinhoso vermelho, estava uma mulher deslumbrante. Ela vestia um longo vestido vermelho, cujo hem foi embelezado com desenhos e padrões maravilhosos. Seu vestido tinha um tom profundo de vermelho e realçava seu corpo requintado. Seu cabelo negro caía suavemente dos ombros até a cintura. Seus lábios vermelhos e suculentos tinham um sorriso frio enquanto ela batucava no braço da cadeira de seu trono. Bom! Sua voz encantadora, que soava nítida e agradável, viajava até os ouvidos do jovem, fazendo cair em um leve estado de aturdimento. Olhando para ela, o jovem não pôde evitar engolir em seco enquanto tentava ao máximo acalmar seu coração agitado. Seu olhar pairou ligeiramente sobre o vestido deslumbrante que enfatizava sua figura perfeita. Seu corpo sexy era tão encantador que poderia fazer qualquer coração masculino disparar. Seus pés descalços, aparentemente feitos de porcelana e impecáveis, aumentavam ainda mais sua sensualidade. No entanto, se não fossem os dois chifres negros em sua cabeça, ele a teria confundido com uma humana.
Percebendo que estava encarando-a por tempo demais, o jovem forçou-se a olhar para baixo, enquanto o suor frio escorria pelas suas costas. Embora não pudesse negar que a figura à sua frente era extremamente encantadora, se por acaso ele ficasse do lado errado dela, a morte seria o melhor desfecho. Se não fosse por aquele idiota Everblood, não teríamos precisado adiantar nossos planos dessa forma. Com um leve puxado, a demoníaca acariciou os 2 cães diante dela. Logo, um silêncio envolveu o ambiente. Matriarca, quando devemos iniciar o plano? Quebrando o silêncio, o jovem falou. Pensando por um momento, a matriarca olhou para o garoto à sua frente antes de responder. MHHH, vamos com calma. Embora Everblood tenha falhado, ainda temos algum tempo. Você deve primeiro tentar capturar nosso alvo. Como desejar, matriarca. Acenando com a cabeça, o jovem colocou a mão esquerda sobre o peito direito e se curvou. Bom garoto. Sorrindo levemente, a matriarca olhou para o jovem bonito à sua frente. Elijah Turner. Esse era o nome do jovem diante dela. Embora fosse forçada a fazer um pacto com ele devido a certas circunstâncias, após ter contratado com ele por mais de um ano, ela passou a gostar dele. Embora não fosse muito talentoso, ele era muito obediente, e isso ela apreciava bastante. Pausando ligeiramente, a matriarca olhou para o jovem enquanto uma pressão opressora se abatia sobre ele, fazendo suas pernas vacilarem levemente. Ah, mas eu espero que você não me decepcione. Não podemos ter outro revés interferindo em nosso grande plano. O entendido. Lutando para se mover ou falar, o garoto usou toda a sua força de vontade para concordar com a matriarca. Cucucu, que garotinho adorável. Rindo levemente, a pressão logo desapareceu e o jovem finalmente pôde se mover livremente. Aqui. Jogando uma fruta roxa ao garoto que estava ofegante, a matriarca observava divertida enquanto ele se esforçava para alcançar a fruta. Oh, obrigado! Agarrando a fruta com entusiasmo, o garoto a devorou instantaneamente. Arim! Logo, veias negras surgiram por todo o seu corpo, enquanto ele se contorcia no chão. Seus músculos se contraíam intensamente e suas unhas cresciam mais longas, antes de retornarem ao normal. Fruta demoníaca. Esse era o nome da fruta que Elijah acabará de consumir. Como ele não era muito talentoso, para não expor sua identidade, precisou consumir a fruta demoníaca. A fruta demoníaca, anteriormente conhecida como fruta do mundo, era um fruto colhido da árvore do mundo que pertencia aos elfos. Após conquistar o planeta natal dos elfos, os demônios conseguiram corromper a árvore do mundo, transformando-a na árvore demoníaca que produzia as frutas demoníacas. Ao ser consumida, a fruta demoníaca permitia que as linhagens de demônios de baixo escalão se tornassem mais puras. Isso por si só mostrava a importância da fruta para os demônios. Com isso, os clãs demoníacos conseguiram aumentar drasticamente sua força. Outra função da fruta demoníaca era que ela permitia que humanos contratados, vilões, tivessem um aumento de talento. Além disso, também fortalecia o vínculo entre as partes. Se alguém como Elijah, cujo talento estava na parte inferior do espectro, consumisse a fruta, sua aparência não apenas melhoraria, mas também não mudaria como deveria após ter feito o contrato. Devido à alta demanda e oferta limitada, a fruta demoníaca era extremamente cobiçada pelos demônios. O fato de estarem dando isso a Elijah mostrava o quão importante sua missão era. Certo, você pode ir. Obrigado. Se curvando mais uma vez, o jovem deixou a sala. Logo após sua saída, uma sombra se materializou ao lado da matriarca. Como estava escuro, suas características estavam ocultas, impedindo que qualquer um, exceto a matriarca, visse como era. Você tem certeza de que é seguro deixá-lo fazer a missão sozinho? Com um leve sorriso, a matriarca olhou para onde o jovem estava e disse: Bem, se ele não for capaz disso, é melhor que esteja morto, embora seria um problema se ele morresse depois de termos investido tanto nele. Hip. Abrindo a grande caixa que havia chegado cedo pela manhã, olhei animadamente para o conteúdo. Como esperado de Melissa. A caixa estava cheia de poções. Somente 3 dias se passaram desde que pedi a Melissa para fazer as poções, e ainda assim, nesse curto espaço de tempo, ela conseguiu atender ao meu pedido e me enviou todas as poções que comissionei. Honestamente, fiquei impressionado. Embora o que foi menos impressionante fosse o fato de que tive que desembolsar um total de 6 milhões de U apenas pelos materiais brutos. Mas ao olhar para as poções de alta qualidade na caixa, a dor de ter gasto tanto dinheiro desapareceu instantaneamente. Logo, comecei a tirar todas as poções da caixa. 16 poções de recuperação de mana,
8 poções de aumento de força, 8 poções de recuperação de estamina, 9. Contando todas as poções para garantir que nada estivesse faltando, organizei as poções em diferentes lotes, cada um conforme o tipo de poção. Como todas eram transparentes e apenas tinham rótulos com escrita de Melissa, se eu não a separasse, poderia acabar consumindo a errada. Bem, sim, eu realmente esperava que as poções tivessem todos os tipos de cores, mas estava errado. A realidade era dura e todas as poções pareciam água, além de virem dentro de tubos de ensaio e não em algum frasco elegante como nos jogos. Fraude, eu diria. Depois de organizar as poções e garantir que nada estivesse faltando, levantei-me e me preparei para ir às aulas. Embora não conseguisse esperar para experimentar uma poção agora, só pude conter meu impulso e ir para a aula. Ao tomar uma poção, se alguém não estivesse focado o suficiente, poderia se ferir. Por isso, era melhor consumi-las quando tivesse tempo livre. O que estou esquecendo? Olhando ao redor do quarto, notei meu MP3 em minha mesa e imediatamente o peguei. Nos últimos dias, eu havia consolidado minha posição como o esquisitão da turma. Não só o jeito como eu treinava parecia ridículo para todos na sala, incluindo os professores, mas eu também não tinha amigos. Um mês se passou, e todos na turma já tinham formado seus próprios grupos ou pelo menos um amigo, mas eu não tinha nenhuma pessoa com quem conversar, muito menos alguém que pudesse considerar conhecido. Eu era um total de solitário antissocial aos olhos de todos na minha turma. Para piorar, agora que estava usando um dispositivo de aparência antiga acompanhado de fones de ouvido com fio, que haviam se tornado extintos há 3 décadas, minha posição como esquisitão da turma se solidificou como Monty Tai. Honestamente, não sabia bem como me sentir sobre isso. Para mim, eu parecia absolutamente normal, mas bem, eu não poderia simplesmente ir até eles e dizer que reencarnei em uma novela e que, em meu mundo anterior, isso era normal, poderia? Suspirando com minha vida miserável, peguei as chaves e me dirigi à porta. Clique! Fechando a porta do meu quarto, coloquei os fones de ouvido e acelerei o passo. Não podia me dar ao luxo de me atrasar, caso contrário, poderia dizer adeus à formatura. A aula de hoje terminou mais tarde que o normal, e após ser submetido ao tratamento frio de dona, finalmente consegui me libertar da aula. Embora mal conseguisse sentir minhas pernas, ainda tive que arrastar meu corpo para a aula eletiva. Após a eletiva, eu teria que fazer meu treino diário. Só de pensar nisso, fiquei deprimido. Se soubesse que isso aconteceria, teria pedido a Melissa para fazer mais poções de aumento de estamina. Meus sapatos já estavam começando a se desgastar de tanto que eu estava me esforçando. De qualquer forma, estava atualmente a caminho da sala do clube eletivo. Talvez porque eu tendesse a ter má sorte ao encontrar os personagens principais, mas Amanda estava caminhando alguns metros à frente de mim. Estando atrás dela, pude sentir instantaneamente o cheiro de rosas. Foi um pouco desconfortável andar assim, já que estávamos indo na mesma direção sem falar uma palavra. Do ponto de vista de outra pessoa, pareceria que eu estava a seguindo. Quero dizer, ela era deslumbrante. Felizmente, logo chegamos à sala de aula e nos sentamos nos mesmos lugares que na aula anterior. Quando chegamos, Elijah Turner, o presidente do clube, já estava em pé no pódio, passando por alguns papéis. Folheando cuidadosamente as páginas, parecia estar organizando as anotações da aula de hoje. Não demorou muito para que a sala estivesse cheia, à medida que o restante dos alunos entrava. No entanto, ao contrário da aula anterior, onde todos se sentaram onde quisessem, a aula de hoje estava separada em 3 grupos diferentes, 1º, 2º e 3º anos. Parece que o relacionamento entre os calouros e os veteranos estava começando a ficar cada vez mais azedo a cada dia que passava. Pensei enquanto observava os calouros sendo evitados pelos veteranos. Às 8 em ponto, Elijah começou sua palestra. Boa tarde, pessoal. Parece que muitos de vocês já. Enquanto ele falava, a maior parte do que saía de sua boca entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu não estava a fim de prestar atenção nas suas conversas fiadas. Felizmente, aprendi minha lição e segurei meu bocejo. Embora o fato de lágrimas começassem a escorrer pelo meu rosto após 10 minutos não me ajudasse a esconder o desejo de bocejar. Hoje falaremos sobre o reino das plantas. Como a maioria de vocês sabe, assim que o humano entrou em nosso planeta, não só nós e as bestas evoluímos, mas as plantas também. Essencialmente, todos os seres vivos neste planeta começaram a evoluir. Embora a maioria das plantas não tenha consciência, não subestime as plantas, pois algumas delas evoluíram para coisas aterrorizantes que até heróis de classificação SS evitariam a todo custo.
Por exemplo, se olharmos para algumas das plantas mais poderosas, os Ents, eles evoluíram de árvores normais para monstros de classificação A que, em grupos, poderiam causar problemas até para os heróis mais experientes. Isso se aplica a... Embora soubesse a maior parte do que ele falava, ainda prestei atenção, pois não era tão detalhado quanto as informações que Elijah estava ensinando. Vocês entenderam? Olhando ao redor da sala, Elijah fazia perguntas repetidamente a cada aluno para garantir que estavam prestando atenção. Observando que todos acenavam com a cabeça, Elijah sorriu satisfeito e disse: certo, então acho que podemos encerrar por hoje. A palestra durou 1 hora no total. Surpreendentemente, havia muito para aprender, como as fraquezas de algumas plantas, quais áreas evitar e a diferença entre plantas físicas e não físicas, ou seja, aquelas que atacavam diretamente e as que usavam veneno. Aprendi em detalhes sobre coisas que negligenciei em explicar em minha novela, enquanto observava estudantes femininas adoráveis lançando olhares sedutores para Elijah. Festejando o fato de que não precisava mais ouvi-lo, preparei-me para sair da sala, mas antes que eu pudesse, ouvi sua voz se dirigindo a toda a turma. Se alguém estiver interessado, como hoje é nossa primeira aula, eu irei organizar uma festa após a aula. Seria ótimo se vocês pudessem vir. Isso não estava na novela. Não havia festa após a aula na novela nesse ponto. HM. Amanda não está rejeitando. Amanda, que geralmente era indiferente a tudo, acenou para Elijah e confirmou verbalmente sua participação. O que está acontecendo? Ela não deveria ser indiferente a tudo? O que aconteceu? Enquanto olhava para Amanda com uma expressão estupefata, não percebi que 2 olhos estavam me observando com atenção. Quando percebi, encontrei Elijah a 2 metros de mim, sorrindo. Aluno, você está interessado em se juntar a nós? Claro. Ótimo, estaremos saindo em 1 hora, então certifique-se de voltar para o seu dormitório e se preparar. Sorrindo, Elijah se virou e começou a conversar com os outros alunos. Para ser honesto, concordei em me juntar a eles por impulso, pois estava começando a me preocupar com Amanda. Um cenário que nunca aconteceu na novela estava começando agora. Tenho a sensação de que a partir de hoje minha vida pacata e discreta vai tomar um rumo para o pior. Capítulo 45. Uma festa após a cerimônia não tão alegre. The Author's POV. Depois de terminar sua última aula, sobre exploração de alimentos, Amanda voltou para o seu quarto. No caminho, as pessoas tentavam puxar conversa com ela, mas ela as ignorava prontamente. Ao chegar em seu quarto, a primeira coisa que fez foi sentar-se no sofá e pegar um livro. Tinha cerca de 1 hora para passar, e, para ocupar o tempo, decidiu fazer a única coisa que conseguia pensar: ler um livro. Somente ao ler um livro ela sentia uma sensação de pertencimento. As circunstâncias familiares de Amanda eram um pouco especiais. Seu pai, Edward Sterne, mestre da Guilda Caçadores de Demônios e herói de rank 25 Gelo do Remorso, raramente estava em casa. Sua mãe biológica a abandonou quando ela tinha 2 anos. Não conseguiu lidar com toda a pressão que vinha de ser a esposa de uma figura tão importante. A única memória que Amanda tinha dela era sua silhueta solitária caminhando por uma estrada longa enquanto a chuva pesada caía do céu. Esse foi o dia em que ela deixou sua casa. Amanda queria alcançá-la, mas em nenhum momento a figura se virou para olhar para ela. Essa memória estava eternamente gravada no fundo do coração da jovem Amanda. Por causa disso, desde os 2 anos, foi criada por seu pai e sua babá. Dito isso, devido à natureza do trabalho de seu pai, ele raramente conseguia voltar a tempo para passar tempo com ela. Quando ele tinha tempo, Amanda se lembrava dele acariciando sua cabeça com sua grande mão quente. Uma pena que aqueles momentos duravam apenas alguns segundos. No fim, a pessoa que a criou foi sua babá. Ela costumava contar histórias e contos de fadas sobre princesas sendo sequestradas para depois serem salvas por um príncipe encantado. Ela também queria ser uma princesa. Naquela época, Amanda não entendia o que as princesas passavam quando eram sequestradas. Mas mais tarde em sua vida, ela entendeu. A primeira vez que foi sequestrada, tinha 7 anos. Na época, ela só se lembrava de ouvir vozes. Sua visão estava obstruída. Cordas apertadas amarravam seus braços e pernas. Ela estava assustada. Um grande pano foi colocado em sua boca, impedindo-a de gritar. Felizmente, seu pai veio e a salvou. Então aconteceu novamente. E de novo. E de novo. Devagar, Amanda percebeu que estava perdendo suas emoções. Seu sorriso infantil natural desapareceu à medida que era sequestrada repetidamente.
Ela estava amadurecendo lentamente. No entanto, ainda conseguia sorrir quando sua babá narrava contos de fadas para ela. Esses eram os únicos momentos em que se sentia segura e em paz. Sugestionada para outro mundo. Quase como se estivesse escapando da realidade. Isso foi até os 11 anos. Foi nessa idade que sua babá faleceu, levando embora o último calor em seu coração. Desde então, Amanda nunca mais conseguiu sorrir. Mesmo quando sequestrada, ela não sentia nada. Tudo ao seu redor se tornava preto e branco. Lentamente, as expectativas que tinha das pessoas ao seu redor desapareceram. Não vou ficar brava, não vou ficar triste, não vou esperar nada de ninguém. Era o que ela repetidamente dizia a si mesma enquanto se trancava em uma caixa. Foi a partir desse ponto que decidiu não formar relacionamentos que não fossem necessários. Mesmo que tivessem as melhores intenções por ela, mesmo que a tratassem bem. Seu coração era imutável. Fechando o livro que estava lendo, Amanda se levantou e olhou para o reflexo no espelho. Seus longos cabelos negros, que não eram mais segurados por um grampo, caíam suavemente em seus ombros até alcançar sua cintura. Seus profundos olhos de fênix tinham uma indiferença fria que fazia as pessoas sentirem que ela era uma existência sagrada, inatingível para pessoas comuns. Sua aparência era tão requintada que poderia tocar o coração de qualquer um, independentemente do gênero, mas também transmitia uma sensação de melancolia. Colocando os dedos na borda de seus lábios, ela puxou levemente as extremidades de sua boca em um sorriso. Ao soltar, as bordas de sua boca rapidamente voltaram à sua posição habitual. Ela repetiu isso mais algumas vezes, mas não importava quantas vezes tentasse, não conseguia sorrir. Caminhando em direção ao seu armário, Amanda pegou um lindo vestido preto com padrões prateados finamente decorados. Ainda que geralmente não gostasse de ir a festas, Amanda decidiu comparecer a esta. Isso porque, na primeira aula, recebeu uma caixa misteriosa do presidente do clube, Elijah Turner. No início, não pensou muito sobre isso, pois estava acostumada a esse tipo de coisa, mas, assim que abriu a caixa, ficou chocada. Dentro da caixa havia uma foto de sua mãe. Ela se parecia quase idêntica a Amanda, e se não fossem as rugas nos cantos de seus olhos, as pessoas poderiam facilmente confundi-las como irmãs. Embora tivesse poucas memórias de sua mãe, Amanda não conseguia se conter e desejava saber mais sobre o paradeiro dela. Ela queria saber por que sua mãe a abandonou e nunca a visitou em todos os anos desde que partiu. Como Elijah foi quem lhe forneceu a foto, Amanda não teve escolha a não ser procurá-lo e, assim, decidiu ir à festa. Vestindo o lindo vestido e se olhando no espelho por alguns segundos, Amanda pegou uma pequena bolsa preta e saiu. Clique! Fechando a porta atrás de si, Amanda seguiu em direção ao local combinado, com a mente repleta de perguntas. Devo usar um terno ou roupas normais? Agora estava em dúvida sobre o que vestir para a festa. Como nunca havia participado de eventos desse tipo antes, não tinha muita certeza sobre o que usar. Um terno ou roupas casuais. Honestamente, se não fosse porque essa situação me pegou de surpresa, eu não teria escolhido participar desse tipo de evento. Depois de um tempo, decidi fazer um pouco dos dois. Usei uma camiseta branca bem passada acompanhada de jeans azuis. Ao me olhar no espelho, não pude deixar de acenar com a cabeça em satisfação. Depois de ter sido transplantado para este mundo por mais de um mês, meu corpo originalmente magro começou a ganhar músculos. Embora meu corpo não fosse esculpido como o de um deus, eu tinha um corpo razoavelmente bom. Meu cabelo curto e preto, bem estilizado, acompanhado de olhos azuis profundos me fez acenar com a cabeça em satisfação. Eu parecia bastante atraente. Depois de me olhar mais algumas vezes, olhei para o relógio e percebi que só tinha 10 minutos antes do horário do encontro. Enquanto corria em direção à porta, meus passos pararam e meu olhar pousou no canto do meu quarto, onde uma espada negra repousava contra a parede. Depois de ponderar um pouco, peguei a espada negra e a coloquei em minha pulseira dimensional. Espero que a situação não chegue ao ponto de eu ter que usar minha espada. Embora dissesse isso, já estava me preparando para o pior. A situação já estava começando a sair do meu controle. Pela primeira vez, eu estava entrando em uma situação sem saber o que esperar. Clique! Pegando as chaves do meu quarto e apagando as luzes, deixei meu quarto. Saúde! Dentro de uma ampla sala luxuosa, um grupo de estudantes podia ser visto bebendo e rindo. O interior da sala estava muito bem decorado, com pinturas elegantes espalhadas por todo o ambiente. Grandes sofás brancos com finos padrões dourados nas laterais estavam no meio da sala. Grandes mesas de madeira estavam repletas de comida e bebidas em um canto da sala.
O local onde estávamos era um restaurante bastante conhecido chamado Le Farat. Era um restaurante bastante luxuoso, onde celebridades costumavam aparecer. Devido à sua popularidade, era evidente que esse lugar era caro, e, de alguma forma, Elijah conseguiu reservar uma sala inteira apenas para a reunião. Isso impressionou bastante a todos que vieram, com os olhos brilhando como estrelas, especialmente os das garotas. Girando a taça de vinho na mão, senti levemente o aroma do vinho. Tinha um cheiro frutado, mas opressivo, que fez meu nariz se contorcer algumas vezes. Do jeito que gosto. Embora possa parecer que este vinho era um que eu peguei da mesa, na verdade, não era. O vinho que estava degustando era um que trouxe comigo. Não é que eu não gostasse do vinho aqui, mas havia uma grande chance de que todos os alimentos e bebidas da festa estivessem drogados previamente. Embora estivesse sendo um pouco paranoico, era melhor prevenir do que remediar. A razão pela qual estava bebendo era para me misturar à multidão. Se não o fizesse, em caso de uma emboscada, havia uma grande chance de eu ser um dos primeiros a ser alvo. Dando um pequeno gole no vinho, bati os lábios algumas vezes antes de olhar ao meu redor. Embora a atmosfera estivesse calma e todos parecessem estar se divertindo, não pude deixar de sentir tensão. Havia uma vibração ominosa envolvendo todo o local. Algo definitivamente ia acontecer hoje, e não seria nada bom. No meio do salão, Elijah, que usava um elegante terno branco, estava sendo cercado por várias garotas ao mesmo tempo. Elas empurravam e se enrosqueciam para conseguir uma chance de conversar com ele. Elijah, cercado e importunado pelas garotas, mantinha um sorriso gentil durante todo o tempo. Ao seu lado, alguns garotos o observavam com olhos invejosos e ciumentos. Mas isso era uma minoria, já que a maioria dos meninos estava ocupada admirando outra cena. De pé na varanda, Amanda, que parecia uma deusa que acabará de descer ao mundo, estava olhando para a lua com uma taça de vinho na mão. A suave luz da lua envolvia sua figura perfeita, criando uma cena quase pictórica. Alguns garotos tentaram se aproximar dela, mas assim que perceberam que estavam sendo ignorados, tiveram que voltar para a festa em derrota. Vendo essa cena, meus lábios se curvaram levemente e balancei a cabeça em desaprovação. Meninos são meninos. Caminhando até a varanda, onde Amanda estava, pude ouvir sussurros suaves vindo em minha direção. Aqui vai o quinto. Quanto tempo você acha que vai durar? Eu digo 5 segundos. Não, eu digo 10. Como meus atributos haviam melhorado, minha audição também. Ouvindo os sussurros, meus olhos não puderam evitar de revirar. Quanto tempo eles tinham para perder? Abrindo a porta da varanda, caminhei lentamente até a beira dela e fiquei ao lado de Amanda. Levantando a cabeça, olhei para a lua. Embora não quisesse interagir com ela nem com nenhum dos personagens principais, não consegui evitar desta vez. Se algo acontecesse com ela, as chances eram de que a narrativa mudaria e todas as vantagens que eu tinha simplesmente desmoronariam da noite para o dia. Simplificando, eu não podia me dar ao luxo disso. Assim, decidi me expor e avisá-la sobre o perigo iminente. Dando um gole no meu vinho, sem olhar para Amanda, disse levemente: "Você deve ter cuidado esta noite." Como se não tivesse me ouvido, Amanda continuou olhando para a luz da lua. Vendo sua reação, não entrei em pânico nem expressei meu desagrado, pois já conhecia seu personagem. Embora estivesse fingindo indiferença, ela definitivamente ouviu o que eu disse claramente. Apenas não mostrou isso em seu rosto. Sorrindo levemente, disse mais uma coisa antes de voltar para a festa. "Algo pode acontecer esta noite, e você pode ser o alvo, não? Você é quase certamente o alvo." Finalmente virando a cabeça para o lado, Amanda viu minha figura saindo da varanda. Ao ver minha figura se afastar, suas sobrancelhas se franziram por um instante antes de se relaxarem. Logo em seguida, quase como se nada tivesse acontecido, ela começou a olhar para a lua novamente. Virando a cabeça e vendo isso, sorri levemente antes de voltar ao meu lugar anterior. Embora parecesse que ela não levou meu aviso a sério, eu sabia que, na verdade, ela havia elevado sua guarda. Estando em situações desse tipo desde muito jovem, ela sabia que mesmo que fosse apenas uma pequena brincadeira, havia chance de que o aviso fosse real. Para ela, mesmo que fosse uma brincadeira, era melhor estar preparada do que despreparada. Na remota possibilidade de que o que eu disse se confirmasse, ela poderia evitar ser sequestrada novamente.